Quebra do osso. Muito saudações para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença de Pedro Nogueira, meu companheiro de mate. Fala, Pedro. Fala, galera. Fala, Chocos. Tudo na parcimônia? Como é que são as coisas? Tudo bem, velho. Tudo jóia por aqui. Nós estamos aqui preparando para ir no baile funk, tá ligado? Ah, é? É, ué. Por quê? Uai, porque aqui nós vamos todo mundo seguir a novinha no fluxo. Meu Deus. Ah, eu devia ter previsto essa, né? Puta merda. Muito 20 anos de curso e não previ essa. É mesmo, hein, Pedro? Porra, 20 anos de curso, né, velho? Vai largar o fuzil e enfiar no cu, porra. Não dá, né? Mas, beleza, vamos lá. Galera, hoje, então, nós estamos aqui no nosso Quebra do Osso e a gente vai fazer uma ponte. Talvez pode ser um pouco forçado, hein, Pedro, eu acho. Mas na minha cabeça a coisa funciona por aqui. Que a gente vem sempre fazendo o Quebra do Osso com um assunto, né? Uma pontezinha ali, um apêndice, talvez, dos assuntos que já falando no Garocast. E o nosso último Garocast foi sobre as Górgonas, né? Que ali, então, vão chamar eles de Fomori da Wild. Então é a Wild, são as energias da Wild se personificando em corpos, né, materiais aqui, utilizando-se de animais e tal. E aí aqui nós vamos para o outro lado. Hoje o assunto é um dos reinos próximos, tá? A gente vai falar do fluxo, que vai ser então a Wild, já no reino espiritual, mas elas, muito entre aspas aqui, ela se materializando na forma de um reino, né? Então vai ser uma área completamente tomada pela Wild. E aí, justamente por isso, a gente resolveu fazer esse apêndice aqui. Então, se no Garocast nós tivemos as Górgonas, né, os físicos da Wild, agora nós vamos tratar dos assuntos espirituais da Wild. Então, segue o fluxo aí, Pedrão. Vamos lá, mano. Para começar, vamos falar ali, então, um pouco do que é o fluxo. Você já deu uma introdução bem explanatória aí. O fluxo é realmente um reino umbral, né? O que eu acho interessante é que é descrito que, apesar dele ter toda essa ligação íntima com a Wild, ele tem barreiras bem fortes, compostas por teias da Weaver. Então é como se toda essa energia da Wild, esse reino de pureza e transformação, tivesse restrito por essas paredes bem grossas da tecelã. Tá, beleza. Deixa eu filosofar um pouco aí nisso daí que você tá falando. Eu acho que faz muito sentido isso acontecer, porque se a Wild sendo tão amorfa, né? Ela sendo tão amorfa quanto ela é, cara, ia ser um reino só de, sei lá, de energia, talvez, ou qualquer coisa do tipo, saca? Ele não ia ter nenhum padrão físico. Então, eu entendo as energias da Weaver, né, as teias da Weaver aí ao redor do fluxo, justamente para tentar dar alguma forma daquilo. Seria o pouco da padronização que existe no fluxo seria devido a essas energias. Não sei se... Concordo. Se eu tô indo muito longe. Não, eu penso mais ou menos desse jeito aí, sim. Como se fosse, sei lá, uma... Tá ligado aquela rede de capturar a borboleta? Bota fé. Aquela compridona? Como se isso daí fossem as energias da Weaver, né? Tentando capturar um ser que ele a todo instante está mudando de forma como se fosse, sei lá, uma bolha de sabão, né? Que tá ali flutuando, mudando de forma, com uma miríade de cores, que seria esse reino aí da Wild, né? O fluxo. E aí ao redor uma teia, né, que tenta conter aquela energia transmorfa lá. Bota fé. Cara, sabe, para aproveitar a sua própria metáfora, eu falaria que essa rede que a gente já viu em desenho animado, do cara caçando borboleta, só que cheia de borboletas diferentes, saca? Elas ficam agitadas lá dentro, sim. Então elas estão sempre mudando, elas estão voando ali dentro, né, num espaço ainda limitado, mas você vai ter essa porrada de cor e tal, igual você tá falando. Eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim mesmo, saca?
E do nada uma borboleta se transforma, sei lá, num peixe. Ela volta ao estado larval dela, né? Com a porra toda. Né? Qualquer merda. Exato. Bem, o fluxo, né? Ele é formado muito antigamente, né? Porque nas eras passadas você vai ter ali que matéria e espírito era uma coisa só. E aí as energias da Weaver, elas vinham pro mundo daqui, né? Pro mundo da carne, vamos dizer assim. Até porque era uma coisa só, vamos dizer assim, né? Então você tava andando na rua aí e tal, e tinha um espírito que tava andando do seu lado, você via ele, e ele te via e tá de boa. E aí você tem essa construção de... Opa, Pazuzu, fala, Joaquim, beleza? Tipo assim, tipo né? isso, E aí, essas leis da realidade, elas vão ser completamente fluidas, né? Bem como essa questão de tempo e espaço, que vai ser... Tudo isso vai ter que ser controlado, talvez, ou organizado por forças espirituais muito fortes. Só que aí vem, a gente tem ali, então, o momento em que a película se ergue, né? Separando os dois mundos, e aí essa coisa não existe mais. Só que esses domínios da Wild, eles vão... É como se eles fossem se aglutinando, e eles vão formar esse reino próximo, o Fluxo. Então, pode ser, talvez, que eles sejam um dos primeiros, não vou arriscar o primeiro, mas pode ser que eles sejam um dos primeiros reinos a ter sido feito, né, a ter sido criado. Né, justamente por ser essa... Não sei se... Por ser essa sobra eu não diria isso, porque a gente tem... Porque a gente vai ter reinos que representam o princípio, né? Então, sei lá, ia ser um debate filosófico muito longo e tal. Mas eu concordo com o raciocínio que você fez aí. Mas aí, tipo assim, você tá falando desses reinos que representam o princípio? Você tá falando de algum dos reinos próximos, tipo Pangeia, é isso? Ou você tá falando de reinos mais distantes que vão representar outras camadas da realidade, tipo, sei lá, um reino da gravidade lá na Umbra Profunda? Tanto uma coisa quanto a outra. Tanto, sei lá, o reino etéreo, né, que vai ter formas primordiais das coisas, quanto a Pangeia, que vai ser a origem, talvez, do planeta Terra, quanto o próprio Fluxo, que vai ser uma questão muito mais do ordenamento metafísico dessa realidade. Mas eu estou falando o seguinte, é um debate difícil, né? Não dá para falar quem é o primeiro, quais são os primeiros, porque depende de uma definição muito clara de qual cronologia a gente está tratando do mundo das trevas, porque são várias, né? Ah, tá. Mas falando... Eu acho que falando sobre a ótica de lobisomem apocalipse, assim, eu vou excluir essas coisas de reinos da gravidade ou qualquer coisa do tipo, porque esses reinos da Umbra Profunda, eles não são reinos próximos, né? Aqui nós estamos falando dos 13 reinos, que eles ficam na Umbra. Sim. Cara, eu acho que a Pangeia, até pelo lance dos Mocolé e tal, etc, eles já tinham essa ligação, eu acho que a Pangeia ela vem depois da ruptura. Então eu colocaria o Fluxo na frente dele, saca? Eu acho que é uma coisa, ele é mais imediato que a Pangeia, porque a Pangeia, a Pangeia vai ter que existir para que ela reflita um reino, entendeu? Então, Sim. A Pangeia, ela necessariamente ela é posterior tanto ao que vai ser a Telúria quanto ao que vai ser a Penumbra, né? Porque esses são, digamos assim, os mais próximos dos reinos próximos, né? Que é o mundo físico e a primeira camada da Umbra. Sim. Então, a Pangeia ela vai se formar com o passar do tempo e com as eras geológicas, aí a Pangeia, como reino, vai se formar com, digamos assim, refletindo essa história já passada. Até porque... Você acha que eu estou correto a pensar dessa forma? Até porque, por exemplo, a Pangeia, ela mistura, tem tribos humanas lá. Então os homens... e dinossauros. Né? Exatamente. Então você tem essa construção dessas duas coisas. Então, eu entendo e a Terra é plana lá também e tal. Então, tipo, ela tem que ser posterior a tudo isso.
saca? Uhum. Então, na minha cabeça, tem a ruptura, então a gente vai ter o fluxo antes. Eu diria que eu acho que o embate vai ficar ali entre o reino etéreo e o fluxo. O que vem primeiro? O etéreo provavelmente vem primeiro, né, cara? Por quê? Se a gente for falar de cosmologia... Mas aí você não tá resumindo a ideia de que a tríade, né, Gaia cria a tríade vai criar a Terra. Então você pode falar, Júpiter é mais antigo ou qualquer coisa. Só que se você for parar pra pensar, a tríade, ela cria tudo. Sim. Mas você não acha que o céu surge antes de surgir a Terra? Vamos pensar de um ponto de vista mitológico, então. O que você acha que é mais antigo? Urano ou Gaia? Tá, tudo bem, eu tô te entendendo. Só que vai ser muito bizarro esse começo de cast, cara. Não, mas eu acho que o etéreo vem antes. A gente ainda tem que chegar lá no baile funk, cara. Não, mas eu boto fé que o etéreo vem antes, e aí seriam como se no princípio das coisas o universo estava todo em equilíbrio, né? Então aí o etéreo já existia. Aí vai ter a loucura da Weaver, vai ter a ruptura, e aí vai ter o fluxo. Depois vão surgindo as outras coisas. Eu concordo com essa ideia. Vão imaginar num universo em equilíbrio. E depois do fluxo, a primeira coisa que deve surgir deve ser Malfeias. Porque tem toda a história do aprisionamento da Wyrm e tal, né? Sim, mas eu não sei, o Malfeias tem uma hierarquia, mas eu acho que sim. Acho que sim, seria... não sei se logo posterior, mas bem no início. Né? Mas enfim, agora divagamos pra caralho, né? Vamos voltar aqui, né? Então, beleza. Bem, o que acontece a respeito do fluxo, né? Ele não vai ter toda a pujança dos antigos domínios espirituais da Wild, né? Ele não é nada tão majestoso, vamos dizer assim, e como o Pedro já mencionou, ele é sitiado pela teia da Weaver, ou que a gente pode também, talvez, interpretar que ele seria sitiado pelos exércitos da Weaver, né? Ali na forma de teia. E aí dá pra você imaginar já aquela briga toda, né? A Weaver e a Wild se lutando uma para poder controlar a outra e tal. Ainda assim, né? O Fluxo ele tem um grande poder espiritual e ele deve ser a loucura. Eu nunca narrei no Fluxo, mas eu acho que deve ser muito complicado. Porque os caminhos da criação e da mudança, né, constante da Wild, eles são extremamente poderosos aqui e eles acontecem, tipo, de maneira excessiva. Então o lugar é todo um caos, ele é completamente caótico e uma mudança infinita e bem como as possibilidades daquele lugar. Eu também nunca narrei no Fluxo e não, acho que nenhum dos meus jogadores, todos que eu já joguei, tem muito conhecimento sobre esse reino, não. Justamente porque ele é tão difícil de utilizar que eu acho que a maioria das pessoas lê e meio que esquece, sabe, da existência dele. Mas ele é muito interessante potencialmente, mas a forma de apresentação dele é tão vaga que eu acho que torna ele meio difícil para a narrativa. Mas eu estava aqui pensando enquanto você falava, e tem algumas referências que eu nunca usei, né, como acabei de dizer, mas em Sandman, uma revista em quadrinho lá, tem eu tô tentando achar aqui qual é exatamente a saga, não sei se eu vou achar agora, mas tem uma parte em que eles visitam o reino da Delírio, que é um reino muito confuso, né, mas mesmo assim é possível você perceber uma narrativa lá coesa. Uhum. É difícil, não é uma coisa tão fácil quanto o resto do quadrinho, que visita outros reinos, né, os reinos dos outros perpétuos, que tem suas próprias características. Mas sei lá, talvez sirva como uma referência. Uhum. Mas agora, se você não quiser, eu acho, agora falando pros narradores, se você não quiser fazer uma coisa tão imbuída do fluxo, assim, da mudança e da maluquice, sei lá, talvez maneira um pouco e utiliza da mudança da maneira mais
benéfica para o jogo mesmo, né? Mas então, uma das coisas mais interessantes que eu li sobre o fluxo no livro da Umbra foi que os metamorfos, né, os Feri, eles ficam mudando de forma, de uma para outra, de forma aleatória. Uhum. Isso daí pode ser um gancho de narrativa muito bom para ser utilizado. Em que sentido? Pô, de repente o ambiente em si não muda tanto, ele não se apresenta de uma maneira tão mutante, mas a mudança ocorre nos personagens ao entrarem no fluxo. E aí o narrador consegue controlar melhor como acontecem essas mudanças do reino, de forma a narrativa não se perder, não ficar incoerente. Porque se ele ficar transformando, sei lá, montanha o chão em... Isso, montanha e mar, o chão em nuvem, ou qualquer coisa assim, vai ter uma hora que vai ficar impossível de entender. Uhum. Ou a não ser que, sei lá, o cara tenha um planejamento muito foda. Uhum. O que eu não duvido que exista. Simplesmente não é a minha forma de narrar. É lógico, eu planejo algumas coisas, escrevo, mas tem muito de improviso também. Então, sei lá, eu acho que eu incorporaria a transformação, o elemento randômico da Wild através dos próprios personagens, das suas percepções e no ambiente de maneira pontual. Entendi. Porque isso que o Pedro está falando, porque quando a gente fala que o reino é de constante mudança, é porque é o seguinte, o reino ele é bem desorientador, porque ele não tem nenhum marco fixo, né? Ele está sempre em constante metamorfose. Então, o exemplo que eu dei é perfeito. Você está lá, tem uma montanha e agora a montanha virou um oceano, ou você está andando numa planície e essa planície vai e ela vira o céu, igual o Pedro falou, ou a planície começa a subir montanha e coisa do tipo. Então, as florestas desaparecem e tal. Então é como se você vai criar um mundo, o narrador vai criar um mundo, aí agora você desenhou o mapa, beleza. Aí você vai e vira o mapa de cabeça para baixo. Agora você vira o mapa em 90 graus. Agora você rasga o mapa todo e joga os pedaços dele pra cima e vê o que é que vai cair, sacou? E você vai falar, vocês estão aqui ainda. E, porra, é uma loucura essa parada, né? Então, os fenômenos também, eles são bastante incertos, né? No sentido de que o sol, ele não precisa ser amarelo, ele vai poder ter qualquer cor e ele as cores, elas vão mudando. A lua, quando ele chegar no zênite, por exemplo, ele pode começar a pingar. Isso. Sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. A lua tá lá e você tá vendo lá a lua cheia e tal. A lua, ela vai e ela se separa em 7. Aí depois um pedaço vai e come o outro, como se fosse aquele jogo bizarro, a Gia, sei lá, tem uma porra de um jogo assim. E, enfim, e você vai ficando com essa loucura. Então, pra mim, eu confesso que eu teria uma dificuldade de centrar uma história, de conduzir uma história, assim, fluxo nesse sentido. Acho que o motivo de ir para lá não é nem tão relevante, mas como a narrativa vai seguir a partir dali, eu acho isso complicado. Existe uma nas leis do reino, né? Tipo, tem uma certa maneira de como que você vai alterar isso daí. Né? Você pode ir mudando a cada cena, tipo assim, o narrador, sei lá, cada cena você joga um dado. Se caiu um número ímpar, alguma coisa muda. Se caiu um número par, não mudou nada, saca? Então, tipo, sei lá, você pode inventar algum tipo de sistema que brinque com a aleatoriedade para que você, né, você vá incorporando isso na narrativa. Tem outra coisa aqui que eu acho interessante, é uma dica para os narradores, que é usar mais a ideia de transmutar do que transformar ao tentar descrever a Wild em todo, e nesse caso principalmente o fluxo, né? E o que eu quero dizer com isso? É não fazer os exemplos que são dados no livro, como, por exemplo, transformar montanha em oceano, ou então árvore em poste, sol em lua, ou qualquer coisa assim. Porque isso é simplesmente o transformar. É pegar uma coisa transformar uma coisa
em seu semelhante ou no seu oposto ou qualquer coisa assim, mas transmutar, pegar uma coisa de uma categoria e colocar ela em outra. Então, seria muito interessante que seus personagens estivessem andando num ambiente e que, em vez desse ambiente se transformar no outro, tipo assim, eles estão na floresta e de repente estão no deserto, que esse ambiente se transmutasse em outra coisa mesmo. Então, sei lá, eles estão andando no deserto e de repente eles saem de uma pintura para dentro de um quarto. Eu acho que esse tipo de mudança causa muito mais impacto na narrativa. E dá a ideia de fluxo mesmo, né? De porra, caramba, realmente a coisa mudou aqui. Não mudou esteticamente. De forma que nós continuamos andando e dirigindo de ponto A a ponto B. Só a descrição que está diferente, ou talvez as condições externas. Mas tudo muda, né? Sim, tudo muda. Eu tomaria, no entanto, um pouco de cuidado, porque eu evitaria muitos... É claro, né? Isso aí depende muito da abordagem narrativa que o narrador quer ter. Mas eu evitaria muitos conceitos urbanos ou qualquer conceito que eles estivesse mais ligado ao Weaver, saca? Você falou o negócio do quadro, eu achei ele muito do caralho. Só que eu penso que você tá num quarto, tem um quadro, uma pintura e tal, isso me parece muito mais do lado da Weaver do que do lado da Weaver. Você sai do olho de uma outra criatura. Sim. Qualquer coisa assim. Eu acho que por aí a coisa vai funcionar melhor, saca? De novo, depende da vertente narrativa, porque você pode assumir que a Weaver ela tá ganhando esse controle do fluxo, né? Então, o quarto, ou sei lá, a tal da floresta, por exemplo, que do nada ela vai se transformar em postos de eletricidade, que é o exemplo banal que o Pedro deu, mas os postos de eletricidade eles estão muito mais da Weaver do que da Wild, né? Do que ela transformar a floresta em, sei lá, você sai... As florestas, na verdade, você está caminhando nos pelos de uma criatura gigante. Mas tá aí, de repente, o aparecimento de qualquer coisa que se remetesse à modernidade ou a coisas urbanas poderia indicar a proximidade dos limites do fluxo. Né? Isso daí pode ser uma dica pro narrador usar. E como a saída do fluxo é muito difícil, isso pode ser pro personagem esperto, né, ou pro jogador safo, uma dica de como sair de lá. Tem uma outra coisa que é bem legal na Fluxo, que são os habitantes, né? Os espíritos que estão por lá. No geral, espíritos da Wild, né? De todo tipo de espécie e tal. Você vai ter as tempestades da Wild, elas vão estar rasgando a realidade, né? Enquanto apertam e tal, destroçando os céus e tal. Isso vai ter uma porrada de vórtices, né? Wildlings e, sei lá, vai indo. Espírito da Wild. Desaurido, Changeling e Malkavi. Tem que ter. Desaurido, Changeling e Malkavi tem que estar aí, velho. Mas tem uma outra parada que é bem legal, que, tipo, cara, imagina todas essas criaturas mitológicas meio bizarras. Tipo, a gente ainda não gravou, mas o grifo, por exemplo, totem dos garras vermelhas, assim, colocar o Pégaso aí, você pode colocar o unicórnio, você pode abrir o livro do monstro de D&D, e aí vai ter a porra do urso coruja que o Pedro odeia, mas que aqui faz completo sentido. Sim. E eles não... A própria quimera, ou Sim. então aquele outro bicho que parece a quimera, que é tipo um leão com cara de gente, que eu esqueço o nome sempre. Lamassu. Isso. Sim. Essas coisas... Lâmia, essas coisas todas. E essas criaturas, elas, como elas são da Wild, elas estão num reino da Wild, né? Elas não precisam ter nenhum tipo de plano ou qualquer coisa do tipo. Elas estão lá, elas existem, elas povoam aquele mundo. E não quer dizer que elas vão atacar os Garou, não quer dizer que elas vão ajudar os Garou, nem porra nenhuma. Né? Vale muito a pena lembrar aqui que é uma coisa que a gente falou muitas vezes, né, quando a gente falava da Wild, que a Wild não é amiga dos Garou. A Wild, ela tá lá, e os Garou que se entendem
como criaturas dela, justamente pela habilidade de mansa e tal, etc. E eles respeitam, você vai ter os protetores, as vingadoras da Wild e tal, essa coisa toda. Mas ainda assim, ela, tipo, cagou pros lobisomens, né? As vingadoras da Wild, eu acho que ia ficar puta de chegar lá no fluxo e de repente virar homem, saca? Então, era uma coisa que eu ia falar. Porque os visitantes, né, eles chegam lá e eles também passam pelas mesmas mudanças. Assim como o Pedro falou, eles vão mudando de forma dentro do fluxo. Eles vai de humano para forma Crinos, de Crinos para Lupino, ou a forma que equivale aos Lupinos, e enfim, para Glabro e tal, e vai trocando. Tem uma tabelinha lá, inclusive, né, que pro narrador, se ele quiser sistematizar isso daí, tem uma tabela lá como as leis do reino, e aí o jogador faz um teste e você fica lá brincando um pouco com isso. Mas tem uma coisa que é legal, que alguns metamorfos, eles acabam encontrando eles mesmos em outras versões. Pode encontrar exatamente ele, né? Ou ele pode encontrar ele que louco versão, isso. tipo assim, ele mais velho, ele mais novo, ou, como você falou, ele homem, ou ele mulher, ou qualquer outra coisa. Porra, isso é doido demais, hein, cara? que conceito maneiro. E isso não impede de que essa mudança ela ocorra dentro do reino, né? Você pode, que ela ocorra com o personagem do jogador. Ao invés dele encontrar, sei lá, o personagem do sexo oposto, ele chega lá e na hora que ele tá lá, ele é mulher, ou ele é homem, ou qualquer outra construção aí que você queira, vamos dizer assim, temperar no seu jogo, né? Podendo ser, inclusive, existem relatos de metamorfos que chegaram lá e eles foram transformados em outras raças metamórficas. O garoto lá, ele é um ananás, tá aí. Que louco. Bizarro. Tem também uma lenda bem famosa de que quando a Matilha Voz do Fogo foi no fluxo, todos eram portadores da luz exterior. Não tem essa, não. Tem sim. Tem os alter egos, Os registros prateados. Tem os alter egos. Os Chocos, eu cheguei lá, eu era o Lolo, presa de prato. Lolo. Mas o fluxo, a gente não pode chamar, não é um ponto geográfico nisso, mas a característica que de fato ele tem, ela é permanente, é o vórtice, que é talvez o principal habitante do reino, que ele é um poderosíssimo encarna da Wild, e eles entendem ele tem esse nome de vórtice, mas ele pode trocar de forma à vontade, ele tem formas incontáveis e ele fica trocando. Então você não se encontrou ele é o grande discão tocando funk, né, velho, no fluxo. Tacando caos. Tacando caos, justamente. Bem, mas ele é visto como a maior entidade espiritual, a criatura mais poderosa dentro do reino. E ele tá lá, de vez em quando ele brinca com essas criaturas mitológicas que a gente mencionou, ou qualquer outra que você queira inventar. De vez em quando ele vai lá e destrói elas, ou ele vai lá e consome uma tempestade da Wild, porque ele não quer que ela, sei lá, transforme o céu em roxo, porque não gosta de roxo, e eu não gosto de roxo porque sim, saca? E, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. Bem maneiro. Inclusive a ideia de que, entre os Teurges, que o Vórtice, ele seria, na verdade, ele teria transcendido a natureza espiritual dele e virado um avatar da Wild. Uhum. Então, tem isso. Cara, é interessante que muita gente conhece Lovecraft pelo mitos de Cthulhu, toda aquela coisa de horror cósmico, né? Uhum. Nojenta, ligada a seres extraplanares e tal. Exatamente. Como Cthulhu, Rastur, Nyarlathotep, Yog-Sothoth e tudo mais. Só que tem uma parte da literatura dele que é compartilhada com outros escritores que foram expandindo a mitologia, que ela é menos conhecida, que ela é sobre o mundo onírico. Uhum. E aí, ainda é bem assustador, mas ela é menos, sabe? Não é tão, digamos assim, tão monstrão com as coisas ligadas ao mito de Cthulhu, e ela é um pouco feérica, mas ainda é um feérico bem dark. Uhum. Isso daí você pode
sei lá, fizer uma pesquisa sobre o mundo onírico em Lovecraft, você consegue encontrar lá bastante referência. E eu consigo fazer uma relação bem assim, bem lógica na minha cabeça sobre essas criaturas com criaturas da Wild, porque tem um elemento de naturalidade por serem feéricas, sabe? Uhum. Naturalidade, estou falando de natureza Sim, mesmo, sim. de como as coisas se desenvolvem, brotam e, digamos assim, evoluem, mas ainda assim não são exatamente como a natureza se desenvolveu naturalmente. É aquela coisa de transformação abrupta. E eu acho tudo muito interessante. Acho que vale a pena dar uma olhada para referência mesmo. Uhum. Só para fechar a parte do vórtice aqui, é que os metamorfos raramente chamam a atenção dele ou qualquer coisa do tipo. Porém, ele enxerga essa fagulha da Wild dentro dos metamorfos e ele pode resolver, sei lá, ajudar os Garou, enfim, é o metamorfo que tiver lá, o Fera. Só que essa ajuda não precisa ser boa, não. E aí é legal que o livro dá um exemplo, que o Vórtice pode ajudar uma matilha de Garou, que tá sitiada por um exército de maldito, e aí ele chega lá e fala, opa, vou ajudar esses caras. Ele chega e funde todos os Garou, montando um colosso gigante, tá ligado? Com várias cabeças, braços e mandíbulas. E aí ele, beleza, é isso aí, ele vai, não desfaz o trem, não. Puta Megazord. Que filha da Que horroroso. Bem, diante desse cenário já apresentado, fica, acho que mais do que claro que uma descrição geográfica do reino ele seria completamente impossível e infrutífera, né? Tem até alguns relatos de Garou que eles ficaram completamente loucos porque estavam tentando mapear o fluxo, o que eu acho uma ideia sensacional. Saca? Tipo, essa brincadeira, não. Então você tem um Teujo, o cara fica lá, vou tentar mapear essa porra, o cara vai e fica doido, ele volta completamente insano. Enfim. E aí tem o lance de como. Então o narrador vai fazer para que os jogadores cheguem até lá. Então, como se entra no fluxo? Bem, ele pode ser acessado através de qualquer ponte da Lua, tá? Não é nenhum problema. Só que os espíritos da Weaver, eles estão por lá, né? Eles estão lá tentando cercar o reino. E aí, o mais difícil não é você chegar, de fato, vamos dizer assim. É passar na alfândega da Weaver, vai. Saca? Que você tem que encontrar e aí você tem que quebrar essa teia, né? Que ela formou ali, então, um cinturão ao redor do reino, e você vai ter que passar pela teia para poder entrar. Só que quando você faz isso, você vai atrair aranhas padrão, a porra toda. Então você tá meio fudido ali, porque você vai ter que ter esse probleminha. E aí, enfim, você vai fazer alguns testes, tá? O livro cuida disso, a gente não vai falar de mecânica aqui. Mas sair do fluxo é muito mais complicado. Porque as saídas, elas aparecem no fluxo. Tipo assim, não tem um lugar pra onde você ir. Ou ele vai e aparece. E ele não precisa te levar literalmente, vamos dizer assim, pra fora onde você estava ou qualquer coisa do tipo. Ele pode ir te levando. É Caverna do Dragão a parada. Total, é. E aí você entra... Você vê a portinha, mas nunca dá certo. Não, e quando dá, não quer dizer que você... Tipo assim, imagina que você pega uma ponte da Lua do seu carne pro fluxo. Aí você sai. Não quer dizer que essa saída ela vai te levar pro seu carne. Ela pode te levar pra qualquer lugar. Inclusive pra dentro do próprio fluxo. Mais pra dentro, sei lá, vamos imaginar se é que isso seria possível dentro de um lugar tão mutável, né? E justamente porque fazer essa transição do fluxo pro mundo material é bem complicado. Você vai ter que fazer uns testes de gnose e tal, etc. E aí você pode mandar pra zona dos espelhos, zona nula, ou ficar preso lá no negócio lá do Super-Homem, eu sei, e o Zod. Bota fé. Qual seria o pior lugar pra você sair, cara? Eu? Dentro do universo de Mundo das Trevas, excluindo, né, os óbvios, tipo assim, o labirinto da espiral. Qual lugar que você sai e você fala assim, puta que pariu, eu preferia ter ficado no fluxo. Porra, se eu saísse no maior carne que só tem fio de Gaia, eu acho que eu ia ficar putaço. Entendi.
É. Mas assim, no mundo espiritual, você fala? Aham. Ah, não sei, velho. Talvez, sei lá. Malfeias acho que é meio batido, assim. Você vai entrar lá, vai lutar e tal, morreu. Ainda assim que você morreu fazendo alguma coisa, tá ligado? Tem a cicatriz, que é uma parada muito traumática, né? Psicologicamente falando. Mas eu acho que, porra, sei lá, você cair no inferno de Demônio à Queda, ou ainda, eu diria, nas Shadowlands, lá, nas Terras das Sombras de Aparição. Imagina, você vai pra lá. Pô, Você não morreu, mas, então, tipo assim, você tá preso naquele lugar, mas diferente das aparições, você não tá preso porque tem alguma coisa que, né, tem algum grilhão que te... estar vivo nas Shadowlands é bem o equivalente ao que você falou lá do espelho do Zod, né? Sim, eu imagino que sim. Deve ser um negócio, sei lá. Eu acho que pior do que sair do fluxo e estar nesse lugar aí, só se fosse em São Paulo mesmo. Era engraçado, porque a minha primeira resposta ia ser Rio de Janeiro. Mas aí a gente já tá perdendo muito ouvinte. Calma, gente, nós amamos vocês. Mas, enfim. Essa saída, né, de um lugar para o outro, como eu disse, ela é complicada. E lá no começo do cast, eu abri falando que as relações de tempo e espaço, elas são muito mutantes dentro do fluxo. Então, o Garou, ele pode sair e ele pode acabar passando por uma mudança temporal. O cara pode viajar no tempo. E aí, essa é, inclusive, Maneiro. uma das possibilidades de história do livro. Imagina só, olha só. Que a Matilha, ela, sei lá, ela tem um ataque iminente no Kai contra a Seita. Não tem nenhum modo, a Seita foi lá e foi dizimada, ou enfim, o ataque tá lá, e, sei lá, você acordou, já tava Zizak lá cuspindo verde lá, e você, puta, e agora? O que nós vamos fazer? Aí, como desespero, a Matilha vai pro fluxo, e ela vai tentar, ela chega ao fluxo, e agora ela tem que sair, e não só sair, ela tem que tentar sair antes do ataque, tá ligado? Porque nessa relação de tempo aí, o narrador vai fazer um teste, vai rolar um teste de gnose, e que, tipo, se você tiver uma falha crítica, você sai com o dobro do tempo que passou na Terra. Né? Se você saiu há um dia, você volta daqui a 2. Se você tiver uma falha, não tem nenhum efeito. E para cada sucesso que você tem, você diminui a sua volta. Então, você volta, sei lá, 15 minutos, ou 1 hora, ou um dia, semana antes de você ter entrado no fluxo. E aí agora é foda, porque você passa 1 semana antes de você entrar no fluxo. E se você não entrar daqui a 7 dias? Olha o paradoxo do avô aí, como é que fica? Ainda rola essa tretinha por aí. Mas, então, Pedro, a gente já descreveu o fluxo, né? Essa loucura aí que é, a gente falou um pouco das leis e tal, os habitantes e tal, enfim, essa coisa toda. Eu dei o exemplo aí do voltar ao tempo para impedir um ataque ou qualquer coisa do tipo. Eu queria que você me desse uma possibilidade de história. Qual que é a dica? Você fala assim, narradores, se fosse vocês, para narrar no fluxo, eu seguiria assim, tipo, o porquê que os jogadores chegam até lá. Eu vou usar essa ideia aí de viagem temporal, porque eu curti isso. Beleza. E mais ainda, eu acho que eu vou usar também a possibilidade de você entrar no fluxo e sofrer mudanças em você, ou mudanças ao redor do seu personagem. E você vai usar um DeLorean também, não? Não. Mas vou deixar aqui de lado. Não tô descartando ainda, não. Você falou que a aproximação do fluxo não é difícil, né? O problema é passar pela, entre aspas, alfândega das aranhas padrão, certo? Tem que ter passaporte em dia. Boto fé. Eu descreveria em algum momento aí da aventura para algum dos jogadores que tivesse a vida passada, raça pura, ou pelo menos a possibilidade desses antecedentes aí mais alto na história, que durante uma viagem por Ponte de Lua, ele avistou, né, assim, caminhando, ele avistou como se fosse um reflexo de um eu dele do passado. E esse ele de outra era pedia por ajuda, sei lá, algo assim. Isso daí vai ser o começo da aventura que vai levá-los ao fluxo.
A entrada no fluxo pode ser facilitada por um dos dons, eu acho que é dom, não tenho certeza agora se é dom ou se é fetiche, que nós criamos lá pro Brasil em Fúria. Você podia conferir pra mim, cara? Eu acho que chama Cara Crachá, acho que é um dom. Então, depois de ter recebido, entre aspas, né, o chamado pra aventura desse eu do passado, de um ou de mais personagens na aventura, a entrada no fluxo, ela poderia ser facilitada com aquele dom que eu criei pro Brasil em Fúria, chamado Cara Crachá, de Filodox e Andarilho do Asfalto, que o Chocos vai ler aí pra gente. Beleza. O Cara Crachá, o Garou que possui esse dom, é capaz de lubridiar espíritos, se disfarçando como um dos mais banais ligados ao Weaver. Parece que o Garou não muda efetivamente, mas enquanto o dom é ativado, os espíritos da Weaver o percebem como um semelhante. Esse dom é ensinado por um espírito ligado ao Weaver. Isso não ia garantir, efetivamente, que esses Garou entrassem no fluxo, mas ia ser uma forma de facilitar a entrada, né? E uma vez lá dentro, o personagem que recebeu o chamado, por assim dizer, né? Ou personagens, dependendo de como a narrativa comportar essas possibilidades, eles se transformariam na vida passada. Ou então, talvez, sei lá, as vidas passadas brotariam deles e começassem a interagir com os personagens como NPCs, qualquer coisa do tipo. Cara, curioso, porque você teve a ideia exatamente igual a minha. Exatamente. Mesmo? Mas eu teria feito de uma maneira diferente. Que eu ia pegar um personagem que não pode ter uma raça, não pode ter ancestrais, tipo, por exemplo, o Peregrino Silencioso, de preferência, porque, até pela situação, que, sei lá, os Andarilhos do Asfalto meio que perderam e meio que não se importam, né? Pros peregrinos, isso é traumático. Bom, tem Rodor de Osso também, né? Não, mas de novo, pro peregrino, eu pensei muito no peregrino, porque pelo fato de ser traumático, mais traumático. Aí mais emblemático, né? Isso. Aí ele tá lá vendo o ancestral dele e tal, e enfim, ele tá escutando o chamado do ancestral, qualquer coisa do tipo. E aí ele tá vendo a possibilidade de reencontrar os ancestrais. Aí eles vão, a Matilde vai e tal, eles chegam até o fluxo e esse ancestral, na verdade, é só ele velho. Eu ia quebrar a coisa aí, sacou? Eu não ia dar o bônus. Legal. Assim, pô, legal isso também. E aí é só ele velho no fluxo precisando de ajuda. Ia ser um pouco broxante, mas eu acho que tem essa coisa. Eu gosto da tragédia do... Você partiu de um pressuposto totalmente oposto do meu. Sim. Partiu de um pressuposto de alguém que já teria vida passada. Então você pega um personagem como, sei lá, o Muitas Garras, o personagem do CJ, que tem muitas vidas passadas, né? Ao chegar lá no fluxo, ele poderia se transformar num dos grandes guerreiros lá, dos Crias de Fenris, ou então talvez esses Crias de Fenris poderiam surgir e interagir com ele como NPCs. E aí, sei lá, a interação com esses personagens pudesse trazer até inimizades. Ó, que interessante, ter inimizade com vida passada é uma coisa que eu só vi proposta através de defeito, né? Que você pode comprar. Nunca vi proposto em jogo mesmo. Mas enfim, algumas das ideias que podem surgir. Mas a sua, como vem de um peregrino silencioso, realmente muito interessante, que no final não é vida passada coisa nenhuma. Você deu uma de... Você deu uma de... Como é que chama o cara, velho? O indiano lá, de Sexto Sentido, cacete. Shyamalan. Você deu uma de Shyamalan, show. Você deu um plot twist inteligente e trágico no final. Enfim, galera, é isso, né? Então, agora, possibilidade de história, descrição, leis do reino, tá tudo aí a respeito do fluxo. E aí, agora a gente já vai chegando aí, que sente o batidão, Pedrão. Ai, que merda. Mas tá bom. Pedro, muito obrigado pela participação, cara. Valeu, cara. A gente fica por aqui. Valeu aí, ouvintes. E vamos lá, então. Né? Agora é só esperar o nosso próximo Garocast pra gente fazer mais um Quebra do Osso. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, um de despedida.